começamos. Boa noite, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos nessa noite gostosa de inverno, né? Estamos agraciados por essa temperatura e temos que agradecer a essa temperatura, porque nos dá a oportunidade de trabalharmos todos os nossos sentidos, né? No verão, no inverno, na primavera. Isso é muito importante para o nosso desenvolvimento espiritual. E hoje nós vamos conversar sobre o perdão. A entrada é a capa do livro, o Perdão, o Poder do Perdão. Descubra como o perdão é a chave para a sua felicidade. Quem escreveu esse livro foi João Bittencourt, uma das lições mais importantes da minha vida. Ele coloca como o perdão mudou a sua vida. Eu achei muito interessante essa imagem e pedi licença poética para colocar ele na nossa palestra para começar a esquentar os motores, né? A palavra perdão, ela é uma virtude, é uma condição do ser humano que está entremeada em toda a existência do ser humano. É muito interessante essa questão do perdão. Olha a dinâmica da vida evolucionista. Todos iremos evoluir. Todos iremos melhorar, porque esta é a lei. Darwin, que era um grande cientista lá no começo do século XIX, lá em 1900, teve essa teoria da evolução das espécies, que os animais evoluem, se adaptam ao ambiente. Darwin, que era um cientista que trabalhava com as situações materiais. Se Darwin está explicando essa teoria das espécies, a evolução da natureza, imagina o plano espiritual. Aí vem o Leon Denis e diz: a inteligência dorme na planta, acorda no animal, não, sonha no animal e acorda no homem. Nós passamos por esses estágios evolucionais, o mineral, o vegetal, e acordamos do animal e acordamos no homem. Quando nós recebemos a inteligência, começamos a desenvolver as habilidades para nos tornarmos. E é esse o processo que a doutrina espírita vem trabalhar com nós. Allan Kardec diz: nascer, crescer, morrer, renascer, ainda é progredir, sempre. Tal é a lei. Então, esse processo que Kardec fala sobre a reencarnação é o processo de se humanizar, de evoluir. Esse é um dos objetivos da doutrina espírita, é trabalhar com as questões teóricas da doutrina espírita para nós nos desenvolvermos, para nós nos tornarmos mais humanos, mais hábeis nesse desenvolvimento, nesse relacionamento com o outro. Lei natural, sempre avante, sempre à frente, sempre para o outro, progredir sempre. Essa reencarnação é a melhor das nossas reencarnações. Nós estamos na reencarnação melhor que nós podíamos. Por quê? Porque nessa reencarnação nós estamos mais sensíveis a trabalhar os nossos sentimentos, a trabalhar as nossas angústias, a trabalhar a nossa humanidade, as nossas virtudes, para melhorar não só a mim, mas como todos que estão à minha volta e todos os ambientes na qual eu consigo estar. Esse é um grande objetivo da doutrina espírita, nos humanizar para progredir, para melhorar, para um dia nos tornarmos espíritos evoluídos, espíritos que trabalharam
todas as suas virtudes, como nossa querida Joana de Ângeles, como nosso querido Cristo. Jesus Cristo, Crístico, são espíritos que estão desenvolvendo há muitas eras, e chegaram num estágio de purificação, que eles fazem parte de um grupo de espíritos celestes chamados espíritos crísticos, na qual Jesus Cristo faz parte, na qual Jesus Cristo está incumbido de organizar, de auxiliar, de coordenar o planeta Terra, que também está num processo de desenvolvimento. Então, a progressão não é só do homem, a progressão é de todo o percurso. Por que o planeta Terra está progredindo? Porque os outros planetas estão progredindo. E para os outros progredir, nós também temos que progredir, porque fizemos parte desse sistema solar. E por que eu estou progredindo? Eu preciso melhorar para que todos melhorem. E quando é que o planeta Terra vai melhorar? Quando todos nós melhorarmos. É um grande quebra-cabeça, é uma grande teia. Então, resumindo, perdão é instrumento necessário para a nossa evolução. Então, para progredir, precisamos evoluir. Importante exercício para a correção de nossas deficiências morais. Virtude conquistada através de muita boa vontade, vigilância dos pensamentos e treinamento disciplinar. Aqui o perdão tem que ser trabalhado no cotidiano, tem que ser trabalhado internamente, no nosso dia a dia, devido às situações que se apresentam em nossa vida. Mas por que essa questão? Mas por que fazemos tanta necessidade? E quais são os perdões que a gente deve dar? Aonde que devemos perdoar? Como devemos perdoar? Em que circunstâncias devemos perdoar aquele irmão que me magoou, que me deixou triste, que me prejudicou? Então, o dicionário diz que o perdão é um processo mental ou espiritual de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra outra pessoa ou contra si mesmo. Cessar a existência do castigo ou da restituição. É um processo mental. O perdão não é só palavra. O perdão está muito mais acima de palavras. É canalizar sentimentos, é organizar energias, é nos conectar com irmãos mais desenvolvidos, mentores, através da oração, para que possamos reelaborar essa atitude. E o Divaldo coloca assim: um importante passo para a evolução. Então, devemos evoluir, mas para evoluir como seres humanos, nos tornando humanos, vamos trabalhar as questões do perdão. Perdoar não significa esquecer, mas sim não querer evitar. Perdão é... Valdo Pereira Franco trabalha muito essas questões. Não é esquecer, mas é perdoar. Por que eu irei perdoar? Qual o motivo que vai me levar a perdoar se aquilo me magoou tanto? Como está aquela pessoa que me ofendeu? Joana de Ângeles coloca que o perdão é como a vingança, o ressentimento é como uma brasa que a gente guarda na mão para atirar no nosso irmão. E no momento que a gente guarda essa questão da vingança, de revidar, do inimigo, essa brasa fica queimando em nossa mão, até nós conseguirmos atirar no nosso irmão. Então, a questão, esse sentimento de revidar, da vingança, é muito prejudicial
essencial a nossa saúde física, a nossa integridade psicológica, vai desorganizando nossos sentidos internos e podemos sim ficar doentes. Por quê? Quando odiamos alguém, fixamos-nos nessa pessoa e cada vez que revivemos a situação que nos provocou a mágoa, nosso organismo sofre estresse, como se a situação tivesse acontecido novamente. Toda vez que retomamos aquela mágoa, aquele sentimento de raiva, aquele sentimento de tristeza, reacontece, o nosso cérebro reaviva essa imagem mental. E aquele processo de mágoa, de tristeza, de dor, reativa dentro do nosso organismo. É como se nós tivéssemos essa energia criada e essa energia coligada nos mantém ligado à pessoa que nós temos mágoa, que nós temos raiva. Há uma ligação, porque nós estamos ligados, nós estamos emergidos num mundo de energia. No momento que eu sintonizo com essa pessoa que me fez sofrer, essa pessoa que me magoou, eu reativo aquela energia que nos magoou. E essa energia traz situações para o meu espírito, para o meu perispírito, que vai chegar ao meu organismo e vai desenvolver questões psíquicas. A depressão é uma doença que pode ter como porta de entrada uma mágoa, um sentimento de dor, um sentimento de tortura, que eu fico me infligindo porque ele fez, porque ele... Em vez de procurar situações que eu posso ampliar, melhorar essa visão, eu fico me torturando, vitimizando, me magoando cada vez mais. Parece que, em vez de eu dar um passo para trás e ver a situação de fora, não, eu entro mais para dentro daquele momento de dor e fico mexendo, e fico me vitimizando, e fico me torturando. Ao passo que, se eu pudesse reformular, eu poderia cortar essa ligação com a outra pessoa, com aquele que me magoou, desencadeando substâncias químicas negativas em nosso organismo repetidas vezes. Repetidas vezes. É como nós estivéssemos tomando medicamento que irá prejudicar o nosso egoísmo, o nosso corpo, através de doenças psíquicas. Joana de Ângeles trabalha muito essas questões dos problemas psíquicos, das energias, das situações que nós pensamos, das conexões que nós fizemos com o nosso pensamento, aonde nós vamos nos sintonizar. Minha infelicidade não é resultado do que as pessoas fizeram para mim, mas sim o que eu fiz com o que as pessoas fizeram para mim. Eu tenho uma história, acho muito interessante essa história. Bate na minha porta uma pessoa e me dá um pacote, dizendo: esse pacote é para você. Eu vou olhar o pacote e não comprei nada, esse pacote não é meu. Sim, esse pacote é para você. Eu olho o pacote e vejo: não, esse pacote não é meu. E aí ficamos na discussão: o pacote é meu, o pacote não é meu. No momento que eu pegar aquele pacote daquele entregador e trouxer para dentro da minha casa, o pacote vai ser minha responsabilidade. Vai ser, vou ter que dar um jeito naquele pacote. Vou abrir, vou ter que entregar para alguém, vou ter que fazer uma coisa daquele pacote. Agora, se eu não comprei, se a culpa não é minha, se o pacote não é meu, eu não aceito o pacote. O senhor me desculpe, mas o senhor leva o pacote, porque o pacote não é meu. Esse é o sentimento de dor. Esse é
sentimento que nós devemos, que é a infelicidade. Aonde está a minha felicidade? Eu faço a minha felicidade. A pessoa quis me magoar, mas eu não decidi. Eu não aceitei aquela energia, aquela crítica que a pessoa fez. Eu vou fazer reflexões, é claro. A pessoa pode chegar para mim e dizer: Ana, olha, tu está equivocada, tu está errada. Eu posso analisar, mas se chegar à conclusão que eu não estou errada, que essa pessoa quer me magoar, quer me entristecer, ou quer apenas me xingar, eu vou dizer não. Eu entendo o teu processo em relação a mim, mas eu não aceito essa crítica. Eu não vou deixar que aquela energia, que aquele sentimento possa desorganizar o meu dia a dia. Porque no momento que eu aceito desorganizar, no momento que eu aceito o pacote que eu trago para dentro de mim, como eu vou lidar com essa energia? Como essa energia vai repercutir dentro de mim? E por que eu me conectar com essa pessoa? Sem a necessidade. Por que guardar essa mágoa sem essa necessidade? A gente fala muito dessa questão da mágoa, da tristeza. Ele me magoou. Não, ele não me magoou. No momento que a pessoa se magoou, sabe? A pessoa pode estar doente. A pessoa pode estar com problema, pode estar passando por situação difícil. A gente não pode criticar o outro por falar certas coisas. Às vezes a intenção não era magoar, era falar ou responder no momento de atribulação. Joana de Ângeles comenta que em grandes momentos de que a gente está desorganizado emocionalmente, a gente para, a gente se afasta, a gente reflete. Não podemos nos deixar nos envolver numa onda de energias, de sentimentos maléficos, porque a gente acaba se insultando, criticando, falando coisas sem necessidade, que depois nós vamos nos arrepender, que depois nós vamos querer retomar. E para retomar, há que se fazer um caminho. Para perdoar, há que ter um caminho. Em momentos de grande aflição, de grande energia, nós falamos. Divaldo fala, tem uma palestra que eu adoro do Divaldo, que ele fala assim: no momento eu não tenho condições de falar, eu vou me organizar, eu vou me avaliar e depois a gente retoma esse assunto. Às vezes é a melhor solução, porque no momento daquele calor da discussão, palavras são ditas, tanto para um lado como para o outro. E às vezes leva-se um tempo enorme para retomar esse caminho com o outro, comigo, e organizar especificamente, porque a gente sabe que as palavras produzem energia. Quando a gente fala em amor, em sorriso, as palavras alegria, a gente sente conforto no coração. Agora, quando a gente fala essas palavras, raiva, negativismo, a gente sente, o organismo sente a energia da palavra. E há que se ter cuidado nesses momentos de intensidade, como devemos agir. E aí tem todo um processo. O perdão precisa ir sendo elaborado. Primeiro na cabeça. Nós temos que nos avaliar. Santo Agostinho fala no Evangelho que antes de nós dormirmos, eu adoro esse versículo, nós devemos deitar a cabeça no travesseiro e fazer uma reflexão. Como foi meu dia? E é esse é o momento. Pensar nas atitudes que nós tomamos. Fazer reflexões. O que eu falei, eu gostaria de ouvir. O que eu fiz, eu gostaria que fizesse. E levar esses questionamentos para o meu coração, para depois tornar em ação. Para que esses sentimentos não fiquem dentro de mim. Se eu fico, olha os processos.
Se eu fico com a questão do perdão, da angústia só na cabeça, nós vamos fechar um circuito. Ele me magoou, eu estou magoado, nós estamos brigados, e eu retomo a visão da briga. Ele me magoou, eu não gosto dele, ele me xingou, ele me humilhou, ele me desorganizou, e eu fico fechado nesse sentimento. Então, nós não podemos ficar pensando com essa afronta que o outro fez para mim, só na cabeça. Nós precisamos dar um outro passo, que é o coração. Ele me magoou, me chateou. Mas o que eu vou fazer? Eu vou levar para o lado do coração, eu vou refletir. Por que eu vou refletir? Porque eu também tenho erros. Eu também estou em processo de desenvolvimento. Por isso, essas condições de eu levar para o coração. E depois eu vou para a ação, para o retomar, para o pedir desculpa, para reaver, para retomar o caminho. E a questão do perdão, até agora nós falamos do perdão para com os outros, mas e o perdão dentro da família? Chico Xavier diz, já vivemos muitas vezes, estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e solucionarmos os nossos problemas. Na reencarnação, ninguém é de interesse. O perdão dentro da Agora nós vamos falar, tudo que nós conversamos sobre perdão, nós vamos trabalhar dentro da família. A necessidade das conversas dentro da família. Porque às vezes temos discussões dentro da família, porque estamos reencarnados com espírito, já tivemos adversidades em outras reencarnações, através da reencarnação, as pessoas têm carinhosidade conosco, para que nós podemos reatar os laços de amor, os laços de amizade, família e perdão. Encarar que uma mesma família pode ter pessoas afins ou antigos desafetos. Relacionamentos afetivos são uma universidade da evolução. Ainda precisamos de instrumento para a nossa evolução. Tornamos lá no começo da palestra processo de evolução, processo de melhora, processo de lapidação. E nada mais que os seres queridos para esse processo de lapidação. Porque na rua eu escolho os amigos que eu amo. Dentro de casa, dentro da família, eu não escolhi meu irmão, eu não escolhi meu pai, eu não escolhi minha mãe. Entendeu? Então, está ali em Cristo para poder ser lapidado. Conviver em família é muito difícil. Não porque obrigatoriamente teremos na família antigos inimigos, mas principalmente pelo fato de ainda sermos espíritos imperfeitos. Somos imperfeitos. Estamos nos humanizando. Aprenda a olhar o mundo de forma mais branda, menos impulsiva. Desse tempo para digerir as situações. Digerir as situações. Se afasta das situações. Esfria a cabeça. Digere. E depois retoma numa conversa. Supere você mesmo. Além das suas limitações. E superar. Olha que coisa legal a gente poder usar o conhecimento da doutrina espírita para nós crescermos. Esteja pronto e disposto a recomeçar sempre. Fortaleça-se com a vida. Cada erro cometido é um degrau que nós subimos. No momento que a gente retoma esse erro, ressignifica esse erro, reorganiza, pede desculpa, retoma, é um degrau que nós subimos. E o auto-perdão? E aí tem, no capítulo 3 da psicoterapia, à luz do Evangelho de Jesus, do Alírio de Cerqueira Filho, ele fala assim, culpa, o sentimento de culpa é apego ao passado.
É uma tristeza por não termos sido como deveríamos ter sido. É uma tristeza por termos cometido algum erro que não deveríamos ter conhecido. Me culpei. Vou ficar na culpa? Não! A culpa não vai melhorar a situação. Eu vou retomar, eu vou transformar essa culpa em alguma coisa positiva. Por que eu me sinto culpado? Na culpa, dividimos-nos em duas pessoas. Um real, má, errada, ruim, e um ideal, boa, certa, e que tortura a outra. Dentro de nós processa-se um julgamento em que o eu real imaginário é o juiz, e eu, o real concreto, humano, é o réu. O eu ideal sempre faz a exigência impossível, perfeccionista. Nós somos imperfeitos, como é que nós queremos cobrar perfeição do outro? Por isso que nós temos que nos perdoarmos, porque no momento que nós nos perdoarmos, nós aceitamos as nossas imperfeições, a nossa busca pela nossa humanização, da nossa melhora íntima. Acredita-se que sofrer é crescer, é resgatar. Acredita-se que a dor punitiva é igual à libertação. Foi o tempo, lá do início dos séculos antigos, que os padres se torturavam, se mutilavam, se autoflagelavam, para ter a graça de Deus. Por esse tempo, nós estamos num processo de amadurecimento emocional. Nós temos que trabalhar as nossas emoções, nós temos que sair da criança para nos tornar adultos com a emocional maduro, organizado, e ter a visão que nós somos imperfeitos, que nós erramos, que nós temos que nos perdoar. Esse é o primeiro passo, o auto-perdão, para perdoar o outro. No entanto, a dor que educa, liberta. A dor que educa, liberta. Essa dor que foi criada, ela vai libertar, ela vai fazer que a gente amadureça, que a gente cresça no auto-perdão. Não é a intensidade da dor que educa, é sim o esforço de aprender a amenizá-la. O processo de como nós chegamos a esse perdão. Joana de Ângeles, querida Joana, uma das grandes fontes da autoagressão vem da busca apressada da perfeição absoluta. Queremos ser perfeitos. Como se todos devêssemos ser deuses ou deusas de um momento para o outro. Aliás, a exigência de perfeição é considerada a pior inimiga da criatura, pois leva a alma a uma constante hostilidade para si, exigindo-lhe capacidade e habilidade que ainda não possuímos. Nós ainda estamos no processo de humanização, de perfeição. Então, vamos começar com auto-perdão. Olha que o livro dos Espíritos comenta para nós. Pode alguém, por um processo de pecado na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermediários? Olha o que os Espíritos dizem. Não, pois o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição. Então, os Espíritos estão dizendo passo a passo, momento a momento. Olha o orgulho perfeccionista. Na fantasia de heróis ou de supercriaturas, não compreendo que pertencemos à raça humana, que temos dificuldades e pontos fracos, e que estamos aprendendo lições comuns e vivendo situações apropriadas às nossas forças.
evolução. Essa questão do autoconhecimento é nos colocarmos no patamar de seres imperfeitos, de seres em busca da nossa humanidade. E, por fim, o auto-perdão. Diz assim, e ele respondeu, Jesus, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a esse. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Amará ao teu próximo como a ti mesmo. No momento que eu me perdoar pelos equívocos que eu faço nessa reencarnação, pelos equívocos que às vezes acontecem sem querer, eu me reorganizar, eu me organizar emocionalmente e reparar essas dores, essas angústias através do auto-perdão, eu vou ter condições de perdoar o meu irmão de coração, com uma maturidade emocional. E aí estabelecer uma harmonia dentro da família, uma harmonia entre amigos, uma verdadeira harmonia, a verdadeira. Porque estamos no processo de humanização. Estamos no processo de evolução. E vamos aceitar que nós somos limitados, assim como o nosso irmão é limitado. Então, vamos entender o nosso próximo e nos entender nesse processo de diálogo que se inicia dentro do nosso. Que a paz de Deus esteja conosco. Que assim